Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amém? Meus irmãos, a partir de amanhã, faltarão 4 meses, exatamente 122 dias, para 2025 se encerrar. E diante dessa afirmação, desse dado, eu quero começar fazendo umas perguntas a você. Primeira, você acredita que Deus ainda pode te surpreender nesses últimos 4 meses de 2025? Uma outra pergunta: você crê que mesmo tendo chegado nessa etapa do ano, apenas com uma parte do que você esperava, talvez com pouquíssimo do que você esperava, talvez com apenas um pouco do que você esperava, você crê que se colocar nas mãos de Jesus o que você tem, Ele pode multiplicar e provocar uma abundância grande sobre a sua vida? Você realmente crê nisso? Você crê? Ou será que você já se acomodou? Ou será que 2025 para você já terminou? Ou será que você está dizendo: no meu casamento vai terminar assim mesmo, no meu ministério vai ser assim mesmo, sabe, na vida do meu filho vai ser assim mesmo, na minha empresa, na minha carreira, sabe, a minha saúde vai terminar desse jeito mesmo, a minha relação com Deus, deixa o ano terminar, que depois eu vejo isso. Será que você se acomodou com aquilo que ainda não aconteceu? Ou será que você crê que um Deus que criou o mundo em 6 dias, em 122 dias, pode fazer muito mais na sua vida? São perguntas que nós temos que responder. A grande verdade é que, se depender do teu nível de fé e do que você acredita sobre o poder de Deus, o teu ano pode terminar de formas muito diferentes. Por exemplo, tem gente que vai terminar 2025 apenas sobrevivendo. O que deu para resistir, pastor? O que deu para aguentar? Mas tem um outro grupo de pessoas que vai encerrar 2025 vivendo milagres, abundância, provisão, coisas maiores no Senhor. Se você é desse grupo, você pode celebrar Ele, porque tudo começa na sua expectativa. Tudo começa naquilo que você crê, é na tua fé. E, querido, não se engane, o pastor Bruno não mudou, não. Ele não virou pregador triunfalista, não. Eu não estou falando que Jesus morreu para nos tornar milionários, não. Eu estou falando que, na verdade,
Nós não podemos pregar apenas um Deus que chama de nós renúncia, que espera de nós obediência. Nós temos que pregar um Deus que gera abundância na nossa vida. Um Deus que provoca milagres na nossa vida. Um Deus que tem várias facetas. Não é um Deus que espera apenas santidade e obediência, mas também é um Deus que diz, além de você me honrar com santidade e obediência, se você tiver fé, eu posso multiplicar aquilo que você tem. Eu posso te levar a lugares mais altos. O que eu quero dizer é que há milagres que ainda não aconteceram na sua vida, não porque Deus não quer, não porque ainda não é o tempo, mas porque a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de reagir e o nível da tua fé estão limitando o agir de Deus na tua vida. Essa é a grande verdade. Você já poderia estar em outro patamar, porque nós temos que preparar o caminho para que Deus multiplique o que temos. E é isso que esse texto do milagre da multiplicação nos ensina. Não é apenas sobre pão e peixe, mas é sobre como Deus trabalha e sobre como nós precisamos alinhar nossa vida para que Ele opere aquilo que deseja operar. Vamos voltar a essa cena, que talvez tenha sido um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. Nós temos uma multidão faminta, 5.000 homens, não se contavam mulheres e crianças, então possivelmente eram pelo menos 10.000 pessoas naquele lugar. O grande problema é que essas pessoas já estavam há um bom tempo seguindo Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, inclusive já viam milagres e continuavam seguindo a Jesus. Mas eram muitas pessoas, pessoas sem recurso, pessoas sem planejamento, pessoas sem comida, pessoas desesperadas, pessoas com desafios, pessoas que tinham necessidades, pessoas que precisavam de milagres. E quando os discípulos começam a fazer contas, eles pensam: Senhor, o que a gente vai fazer? Jesus faz uma pergunta: onde compraremos pão para esse povo? E eles dizem: 200 denários não comprariam comida suficiente, que seria o salário de um ano inteiro de trabalho. O outro chega e fala: eu até encontrei 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Não tem como. Não está nesse texto, mas no paralelo, que é o mesmo texto contado por outra pessoa, em Mateus 14, o que eles dizem para Jesus é melhor mandar a multidão embora para casa. É melhor terminar o culto. É melhor encerrar o ensino. É melhor você desistir do casamento. É melhor você entender que teu filho vai viver isso mesmo que está vivendo. É melhor você aceitar que o teu ministério não vai fluir, não vai frutificar, que a tua empresa não vai mudar de fase, que a tua relação com Deus nunca vai chegar no próximo nível, que você não vai romper naquilo que não tem conseguido romper. É melhor. Eu fiz contas e olhando para as estatísticas, olhando para a lógica, olhando para o óbvio, é claro que é melhor encerrar. Manda a multidão embora. Não vai acontecer. Se até agora, 31 de agosto, não aconteceu, não tem o que fazer. Mas nesse cenário de escassez, Jesus não dá nem bola para o papo deles. Jesus manda todo mundo se assentar. Pega os 5 pães e os 2 peixes, eleva aos céus, dá graças, reparte. E aquele pão só para de ser multiplicado quando todo mundo já tinha se alimentado o tanto quanto queriam. E ainda sobram 12 cestos cheios. Sabe por quê? O nosso Deus não é apenas o Deus que supre necessidades, Ele também é o Deus da abundância. É esse Deus a quem pregamos nesse momento. Esse é o pano de fundo da palavra de hoje. E eu quero aplicar esses princípios à minha vida. O milagre da multiplicação é um convite para enxergarmos que muitas vezes o que falta não é recurso, mas é fé, é visão, é atitude, é um comportamento.
E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, porque eu creio que chegou a hora do Senhor multiplicar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Quem recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? O que nós aprendemos aqui? Primeiro, o milagre da multiplicação nos ensina que precisamos crer que milagres ainda acontecem. Olha o que diz o verso 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. O que estava acontecendo? Alguns detalhes não estão em João 6, estão em Mateus 14. A multidão estava acompanhando os milagres de Jesus. Estava sendo impactado, cura, cego de nascença enxergando, paralítico de 38 anos se arrastando sobre a maca sendo curado, só pela ação de Jesus. Coisa impressionante. Então o povo continua a segui-lo, porque dizia, se ele fez na vida do outro, pode fazer na minha. Se ele fez nessa área da minha vida, ele pode fazer em outra área. Se ele fez no passado, ele pode fazer hoje, ainda hoje, no presente. E queridos, eu queria te dizer que é mais impressionante algo, porque não eram os discípulos, era a multidão. Quem é a multidão? A multidão é quem não tem compromisso com Jesus, é quem não entende o chamado de Jesus, é quem não tem clareza sobre a vontade de Deus, mas até esse povo cria que milagres ainda podiam acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o milagre da multiplicação não começa com pão, começa com expectativa. Começa com fé. Se você não tem expectativa de que Deus pode fazer algo grande na tua vida, a tua expectativa vai se realizar. Não vai acontecer nada. Se você não tem fé para crer em milagres, de fato, eles não acontecerão. Até a multidão, até o suposto incrédulo, cria. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Quantos crentes hoje que são mais céticos do que quem está fora da igreja? Ou tão céticos quanto quem não tem compromisso com Deus. Não acreditam que Deus ainda faz milagres. Mas esse texto nos ensina isso. Nós precisamos crer que milagres ainda acontecem, mas tem milagre que não aconteceu na sua vida, na minha vida, porque Deus ainda não encontrou expectativa. Tem alguém com expectativa por milagres aqui? É o primeiro passo, expectativa, fé, uma atitude de fé, de expectativa. Isso é tão importante. Às vezes, eu vejo o crente dizendo, pastor, essa situação aí é só um milagre. Sabe o que significa isso? Para muitos, quando dizem isso, não tem o que fazer, já era, acabou. Talvez eu até ore, mas não vou orar com fé não, porque é só um milagre. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Deus a quem você serve é um Deus de milagres. Então, se só falta um milagre, você só precisa de Deus. E se você já tem Deus, você já tem o que precisa pelo milagre. É isso. Mas essa afirmação tem se tornado uma atitude de desistência. Parece que é um jargão que agora se transformou numa declaração de incredulidade. Já era. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós nos acostumamos com uma vida natural, comum, terrena, limitada pela capacidade humana. Hoje o crente acredita mais nas estatísticas, na ciência, na biologia, nos especialistas, do que naquilo que a palavra de Deus determina. E a palavra de Deus determina que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o Deus que estava na multiplicação dos pães e peixes, e Ele é o Deus que está nesse lugar, aqui nessa igreja, nessa manhã. Por isso eu te pergunto, você crê em milagres? Tudo começa na expectativa, na fé. E eu tenho que falar sobre isso, irmãos, porque eu sei que nós pregamos muito temor, santidade, renúncia, morte do eu, negação, compromisso. O tempo inteiro nós pregamos vida com Deus, renúncia ao pecado, e isso tudo é o principal do Evangelho, mas não é tudo do Evangelho. A fé cristã não é apenas um conjunto de valores éticos, não é apenas uma fé que nos leva a temer a Deus e obedecê-lo.
não é apenas uma fé que nos leva para o céu, mas é também uma fé que nos habilita a trazer o céu para a terra, a crer num Deus que faz o impossível. Afinal, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? E nós precisamos crer nisso. Semana passada à noite aqui foi pregada sobre a ressurreição de um homem, 4 dias morto. Irmão, não estou falando de um deusinho não, irmão. Não estou falando de um profetinha não. Eu não estou falando assim de alguém que faz uns negocinhos não. Eu estou falando de um Deus que ressuscita mortos. Tem algo morto na tua vida? Se tem algo morto, o Deus que ressuscita mortos está aqui, irmão. Ele não mudou. Deus não muda. Agora, existem alguns extremos presentes na vida do crente que muitas vezes atrapalham e muito o mover de Deus. Por um lado, nós temos a idolatria do sobrenatural. Tem gente que acha que o evangelho é só milagre, é só revelação, é só dom, é só manifestação sobrenatural e vive o tempo inteiro correndo atrás disso e esquece que viver o sobrenatural, dos milagres, dos dons e das revelações, sem desenvolver o caráter de Cristo, não serve para nada. Evangelho não é só Deus fazendo, mas é principalmente a gente sendo transformado pelo que Ele faz na nossa vida. É evangelho, verdade. Uns idolatram o sobrenatural. É o que eu já falei aqui, é a idolatria do carisma. O que é o carisma? São os dons dados por Deus pela graça. Eu idolatro o espetáculo, a coisa que é sobrenatural, aquilo que mexe com o meu interior, mas eu não cuido da minha pureza, do meu caráter. Nós falamos muito sobre isso aqui, mas tem um outro lado, um outro extremo, e câmeras em mim, porque desse extremo eu preciso falar. Porque eu estou incomodado de coisa grande que a gente não está vivendo aqui ainda. O outro extremo são aqueles que pensam que o evangelho do Senhor Jesus é apenas um evangelho de pureza e caráter. Mas eu queria te dizer que o evangelho não é apenas pureza, caráter, não é apenas um ensino teórico, mas o evangelho é o poder de Deus. Sinais, milagres e maravilhas hão de acompanhar aqueles que creem. É o que a Bíblia diz. E nós estamos vendo um milagre. Não podemos reduzir o evangelho a uma moralidade seca, sem expectativa de milagre, sem brilho, uma fé teórica, sem demonstração de poder. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso, porque alguns crentes acreditam na pureza do evangelho, mas esqueceram do poder do evangelho. O que nós queremos é uma igreja equilibrada, que tem carisma e tem caráter e tem carisma, tem obediência e tem poder, tem temor e tem unção, tem transformação interna e tem manifestação externa. Esse é o nosso Deus, amém? Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas para milagre acontecer, você tem que crer, irmão. Tem que ter expectativa. Uma igreja sem caráter não resiste, uma igreja sem carisma não impacta. Nós precisamos dos dois. Pastor, por que nós precisamos crer em milagres? Primeiro, porque um ambiente de incredulidade impede o mover de Deus. Um dia Jesus estava em Nazaré e não acreditavam que Ele era o enviado de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E o texto conta que Ele não pôde fazer nenhum milagre por causa da incredulidade. Tem milagre que não acontece porque você não crê. Um outro motivo é porque milagres revelam que Jesus é o Senhor e glorificam a Ele. Quando o milagre acontece, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o profeta, não tem a ver com o homem, não tem a ver com o líder religioso, tem a ver com Deus, porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. E isso precisa estar muito claro na nossa vida. Os sinais apontam para a identidade de Cristo, como Filho de Deus, apontam para cima e não para o homem. É por isso que João, no seu evangelho, chama os milagres de sinais, porque os sinais apontam para algo maior. E no caso não é apenas algo maior, é alguém maior. Não é sobre mim, não é sobre você,
não é sobre os nossos problemas, mas é sobre Ele sendo conhecido, glorificado, adorado, exaltado, porque Ele é o Deus de milagres. Em João 2,11, ele diz: este princípio dos sinais fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tem gente que a forma de atração dessas pessoas para Deus é um milagre. O que aconteceu com aquelas pessoas? Ninguém era discípulo de Jesus, mas porque via milagre, se aproximou dele. E isso é tão importante a gente falar. Isso aproxima as pessoas de Deus. Em João 2,23 diz que muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Pastor, mas tem gente que está aqui na igreja só por causa de milagre, só pensa nisso, irmão. Que bom que está aqui, que não está lá fora, porque todo dia sendo confrontado pela palavra, pela presença, vai entender que Deus não tem só milagre não, Deus tem salvação, Ele tem mudança de vida, Ele tem uma nova vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem gente que se aproxima de Deus por causa de milagre. É assim, faz parte. O que importa é que se aproximem. E eu quero te dizer que não adianta você impactar as pessoas apenas com os seus princípios morais e éticos. Tem gente que ainda não veio para cá sob tua influência, porque olha para você, vê temor, vê obediência a Deus, vê renúncia, vê compromisso. Isso é muito bom. Mas sabe o que ele não vê? Ele não vê poder. Ele não vê você orando por ele e ele sendo curado através da tua oração. Ele não vê você alcançando o filho dele que está envolvido com droga e ele sendo totalmente transformado porque ele veio para a igreja. Ele não vê. Então, às vezes, o que está faltando é que as pessoas vejam o poder de Deus na nossa vida. E dessa forma, muitos crerão. Eu encerro esse ponto dizendo assim: milagres não são a essência do Evangelho, mas são parte do Evangelho. Eles não substituem a palavra, mas confirmam a palavra. Por isso, precisamos crer em milagres, porque eles revelam Cristo, atraem pessoas, confirmam a pregação, fortalecem os discípulos e glorificam a Deus. Quem aqui crê em milagres? Então celebre o Deus de milagres em nome de Jesus. Segundo, o milagre da multiplicação nos ensina que precisamos nos livrar de uma mentalidade de escassez. Verso 5 em diante. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Queridos, pensa na cena. Milhares de pessoas, provavelmente 10.000, famintas, não tinha dinheiro, só tinha 5 pães e 2 peixes, estavam numa cidade estranha. Jesus olha para aquilo tudo, chega para os discípulos e pergunta: vem cá, onde que nós vamos comprar pão? Bom, Jesus tem um senso de humor, né, irmão? Onde que nós vamos comprar pão? Como assim? O que nós vamos fazer? Pastor, mas por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus não sabia o que fazer? O texto conta, Jesus já sabia o que fazer. O que ele queria era testar a fé dos discípulos. O que ele queria era expor uma mentalidade governada pela incredulidade e pela escassez que os seus discípulos tinham. Só que os seus discípulos não percebiam que tinham essa mentalidade, porque quando Jesus perguntou, eles já tinham visto diversos milagres de Jesus. E quando Jesus pergunta, eles só falam de estatística, irmão. 200 denários não daria para comprar pão. Só tem 5 pães e 2 peixes. Na nossa avaliação, não dá para fazer nada. É melhor mandar a multidão embora. Sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar que tem muita gente que caminha com Ele, um Deus de abundância, prosperidade, crescimento, e mesmo assim continua vivendo uma realidade de escassez. Uma realidade limitada.
uma realidade muito aquém daquilo que Deus tem para eles. É uma verdade. Jesus fez isso, ele expôs a realidade. E eles responderam decepcionando Jesus. Mas, queridos, eles acabaram descobrindo que eles não viviam por fé, mas viviam por vista. Tem um monte de gente aqui que o melhor que poderia ser na vida era ruim de conta, irmão. Porque quando tu faz conta, a tua fé é reduzida do que as contas dizem. E você começa a reduzir Deus à realidade da terra. Mas eu queria te dizer que Deus não se reduz à realidade da terra. Ele continua absoluto nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade. Ele continua governando todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que pode fazer o que eu e você não podemos fazer. Esse é o nosso Deus. Como é que você tem vivido? Lá, nesse momento, ficou claro que a escassez norteava a fé daqueles homens. Eles eram definidos pela terra. Em Mateus 14 eles dizem, já está tarde, o lugar é deserto, não temos recurso, manda embora a multidão, dizendo, olha, eu já aceitei que não tenho o que fazer, não tem como mudar. Eles estavam prontos para abrir mão do milagre, porque estavam com uma mentalidade de escassez, como muita gente vem para as igrejas, serve o Senhor, é um homem, uma mulher de Deus, mas continua abrindo mão dos milagres e das coisas maiores do Senhor, porque estão presas a uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de incredulidade. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, eu só tenho 200 denários, não dá. O que eu tenho é esse problema no casamento, o que eu tenho é isso que está acontecendo na vida do meu filho, o que eu tenho é esse diagnóstico, o que eu tenho é essa realidade do meu ministério, o que eu tenho é isso que falaram sobre a minha saúde emocional, o que eu tenho é esse baita desafio na minha empresa, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho. E a pergunta de Jesus não é apenas o que você tem, a pergunta dele é, você já entendeu que eu não me movo apenas pelo que você tem, mas eu me movo por aquilo que eu tenho, e eu tenho todo o poder. Todo o poder. Todo, não é algum poder. Eu e você temos algum poder, mas o Senhor tem todo o poder. Todo. Eles fizeram a avaliação. Eu acho que esses discípulos eram do perfil conforme, irmão. Abriram a planilha, disseram, fizemos conta aqui, vai dar não. Sabe o que é isso? É a teologia do conformismo, que disfarça a incredulidade de maturidade. Eu fiz a minha leitura, é melhor mandar o povo embora. Isso é o inteligente a fazer. É melhor fechar esse setor da empresa. É melhor entregar minha célula. É melhor eu abrir mão do ministério. Eu fiz umas contas, não vale a pena não. Eu vou fazer assim. Sabe qual é o nome disso, irmão? Incredulidade disfarçada de maturidade. Na verdade, primeiro eles dizem que nem 200 denários resolveriam. Depois dizem que era melhor mandar o povo embora. O que eu quero dizer é que tanto a escassez de recurso, quanto o conformismo com a desistência, são inimigos da multiplicação. É a gente aceitar, é isso mesmo. A escassez sempre terá uma desculpa para existir, irmão. Eu falei para a equipe essa semana, quando eu voltei de férias aí, eu não contrato ninguém aqui com mentalidade de escassez, irmão. Ninguém que não tem visão de grandeza. Ninguém que vai ficar, ai, não dá não, ai, não sei não, ai, não sei o que, irmão. Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão, irmão. Nós estamos aqui porque Ele nos deu uma visão e a gente acreditou nela. Mas todo mundo aqui já recebeu ou receberá uma visão de Deus. A grande pergunta é, você está acreditando? Você acredita nisso? É sobre isso. Quem foca na falta, manda embora a oportunidade. Você está olhando para onde? Para Jesus ou está olhando para a falta? A verdade, meus irmãos, é que o mesmo teste que Jesus submeteu aos discípulos naquele dia, Ele está submetendo você hoje no dia 31 de agosto de 2025. Ele está dizendo, eu estou vendo o que você está passando na tua família, eu estou vendo o que você está passando na tua empresa, eu estou vendo o que você está passando no teu ministério. Eu, antes do médico, já sabia do diagnóstico que te deram nessa semana. Eu estou vendo o que está acontecendo na tua carreira. Eu estou vendo o tamanho dos gigantes que se levantaram na sua vida. E diante disso eu só tenho uma pergunta. Jesus que está te perguntando,
onde nós compraremos pão? Qual vai ser a sua resposta? Não dá? Ele está testando você hoje. Não é porque ele não sabe o que fazer, ele já sabe, ele quer saber se você sabe. Ele quer saber se você está entendendo. Onde compraremos? Como vamos resolver o problema? Foi isso que Jesus perguntou a eles. A resposta natural é não dá. Porque o maior bloqueio para a multiplicação não é a falta de pão, mas é a falta de fé. Escassez não é falta de recurso, é falta de visão, irmão. Você está olhando para quê? Você está focando em quê? Sempre que eu falo disso, eu lembro de Davi, irmão. Pastor das ovelhas do pai, não era soldado. Vai no vale de Elá, encontra os irmãos lá, com milhares do exército israelita desesperados. O que está havendo? Tem um gigante aí, 2,90 m, o cara vai acabar com a gente, ninguém tem coragem de atacar ele. Davi, pastorzinho, um garoto, 17 anos, 18 anos, 16 anos, algo nessa linha. Quando ele olha para um monte de homem, exército de Deus amedrontado, ele pergunta, vem cá, quem é que vai ganhar, quem derrotar esse cara? E os caras olham para ele, como assim? Tu vai derrotar, tu é pastorzinho de ovelha, tu não é nem guerreiro. E ele fala, vocês não entenderam. Ele não está afrontando a mim e a você. Ele está afrontando ao Deus dos exércitos. Ele olha para Golias e fala, você pode vir contra mim com espada, dardo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Se você é grande, então a testa é maior, irmão. Eu pego a pedra, eu lanço na tua testa, você cai, eu derroto o gigante, o nome do Senhor é glorificado, e eu faço isso porque eu tenho fé. Você tem fé? Você acredita? Ou você é como aqueles, em Números 13, que estão em Cades Barneia, fronteira com a terra prometida, e estão vendo a terra, eles estão olhando para a terra. Muitas vezes você está olhando para o que Deus te prometeu, para a visão que Ele te deu, e você está ali, e eles mandam uns espias para fazer um relatório. Irmão, tem coisas que você não precisa saber não. Você vai procurar um monte de informação, isso vai matando a tua fé. Foram lá, chegaram lá e disseram, olha, a terra é maravilhosa, mas o povo de lá é grande demais, são gigantes, não dá não. Um monte disse, não dá. 2 disseram, se Deus disse que é nossa terra, ela vai ser nossa. Os milhões morreram no deserto, os 2 entraram na terra. Eu quero te perguntar, você vai ser daqueles que vão morrer no deserto ou daqueles que vão conquistar a terra que o Senhor tem? Você vai ter que escolher, irmão. Deus não pode fazer essa escolha para você. Tem escassez que a gente nem sabe que vive. Afinal, é normal não ter comida para 5 mil em um evento que não foi planejado, né, irmão? É normal. Na nossa vida é assim. Nós nem percebemos escassez, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus não veio para nos dar vida com falta, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse é o nosso Deus, nós precisamos crer nisso. Eu só preciso deixar claro que eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, tá, irmão? Eu não estou dizendo que Jesus morreu na cruz para nós ficarmos milionários e desfrutarmos de tudo que essa terra tem. Eu não estou falando disso não. Só que tão absurda quanto a teologia da prosperidade é a teologia da miséria. É a teologia da escassez, onde eu fico vivendo aquém daquilo que Deus tem para mim. O mais interessado em promover o teu negócio, em promover a tua vida, em promover a tua família é o Senhor. Porque quando você está em lugares de influência e de relevância, o nome dEle é glorificado, irmão. É assim, é sobre isso. O Evangelho não é promessa de riqueza sem cruz, mas também não é convite para viver na miséria. A cruz nos conduz à plenitude, irmão, e não à falta. Quem entendeu isso aqui? Sabe como é que eu encerro esse ponto? Dizendo algo muito claro para você. O que Deus está dizendo para você, nesses últimos 4 meses do ano, é: vai para cima, irmão. Aperta o passo, solta o freio de mão, dá o teu melhor, rompa em fé, seja corajoso, confie nas promessas dEle para você. Quando Ele diz para você ir, Ele já foi, Ele está só te esperando. Ele tem o melhor para você, aleluia. É isso, irmão.
Fala para o teu irmão, vai para cima, irmão. Está parado demais aí. Quem é que vai governar a tua vida? A fé ou a escassez? Você tem que decidir. A pergunta de Jesus é, vamos comprar pão aonde? Quando esse culto acabar. Mas em terceiro lugar, o milagre da multiplicação nos ensina que muitos milagres requerem a cooperação humana. Olha o verso 10 e o verso 11, o que dizem. Jesus disse, mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Irmãos, Deus criou o mundo do nada. Então até do nada Ele faz tudo. Ele poderia simplesmente dizer que haja comida e haveria comida, sem nenhum homem participar do milagre, como Ele fez no maná, liberado do céu no Antigo Testamento. Ele também poderia pegar aqueles 5 pães e 2 peixes e simplesmente dizer, sejam multiplicados, e do jeito que a multidão estava, os discípulos estavam, o pão chegava na mão deles. Sim ou não? Não poderia fazer isso? Ele poderia, Ele é Deus, mas não fez assim. Ele envolveu pessoas no processo. Teve que ter esforço, sacrifício, organização, obediência. O que eu quero dizer, querido, é que com certeza com aquilo que estamos liberando, porque ambientes em que nós declaramos milagres, liberam milagres. Você crê nisso aqui? Então só de você estar nesse ambiente, Deus já está colocando em andamento alguma coisa na tua vida. Tem dúvida disso não? Mas tem coisa que só vai acontecer se ao receber a palavra você fizer o que lhe compete fazer. Você fizer a tua parte, você tem que se mexer. O milagre da multiplicação não começou quando os pães foram multiplicados, mas quando a multidão cultivou expectativa. Quando a multidão e os discípulos fizeram a sua parte. Jesus está te convidando hoje a cooperar com o milagre dele na tua vida. O que eu quero dizer, irmão, é que tem gente que vai levar um homem de Deus em casa e o milagre vai acontecer, mas geralmente não é assim. Quase sempre Deus envolve o homem no processo do milagre. Quase sempre. Foi assim na casa da viúva, com dívidas, que só tinha um pouco de azeite, e ele disse, pegue vasilhas emprestadas, derrame o azeite, e o azeite só terminou quando as vasilhas terminaram, ela pagou as dívidas e virou empresária do ramo do azeite. Assim. A muralha de Jericó só caiu depois que o povo deu 7 voltas e gritou. A água só foi transformada em vinho quando os serviçais encheram as talhas de pedra de água e levaram ao encarregado da festa. O cego só passou a enxergar porque ele foi até o tanque de Siloé se lavar. Naamã só foi curado da lepra porque ele se humilhou e mergulhou 7 vezes no Jordão. Existe uma cooperação do homem. Então a questão hoje não é se Deus pode fazer o impossível. A questão hoje é se você está disposto a cooperar com o que Ele quer fazer na sua vida. Fazer a tua parte. Tem coisa que você tem que fazer e tem coisa que nem vai fazer sentido fazer, irmão. Jesus deu algumas oportunidades a eles. Primeiro ele disse para se organizar, sentar. No paralelo em Mateus 14 ele diz, dividam o povo em grupos de 100, de 50. Depois ele pega o pão, dá graças, então ele reparte e o milagre acontece. Exige um caminho, mas a maioria das pessoas não tem cooperado com a agir de Deus. Como assim, pastor? Por que Jesus organizou as pessoas em grupos? Porque imagina o caos que estava, a confusão que estava, irmão. Se ele só pegasse pão e entregasse, ia ser um correndo para pegar pão na frente do outro, ia ser uma bagunça. Então ele mandou, organiza aí. Sabe por quê? Milagre não acontece em ambiente tomado pelo caos. Milagre acontece em ambiente tomado pela ordem. Que tipo de ambiente tem que ter na tua casa para que Deus faça milagres na tua casa? Será que é gritaria todo dia? Será que é cobrar ele ou cobrar ela todo dia? Será que é falta de perdão?
Será que é reclamação, murmuração? Ou será que são outras coisas? Qual é o ambiente que você precisa construir na tua casa para que o milagre de Deus alcance a tua família? Nós recebemos toda semana casais enfrentando desafios. E às vezes a expectativa quando chega no gabinete é: o pastor vai fazer uma oração e tudo vai ser resolvido. Geralmente não é assim que acontece, não, irmão. Existe um caminho para ser seguido. Alguns saem e seguem um caminho, outros por uma semana seguem e depois param, e o milagre não acontece. Mas eu lembro de um casal jovem que entrou no meu gabinete, irmão, um longe do outro, nem olhavam um para o outro. Um falava, o outro ficava assim: não é isso não, mentira, para de mentir para o pastor, e não sei o quê. Só falavam mal um do outro, uma confusão, uma coisa complicada. Tem filhos, e uma confusão, dizendo: pastor, não está dando, não aguento mais, eu acho que eu vacilei, escolhi errado, ela escolheu errado, eu escolhi errado, uma confusão. Eu falei, abri a Bíblia e falei: vocês creem que Deus é o Deus da família? Casou até que a morte separe. Como homicídio também é pecado, não dá para matar um ao outro, então nós vamos resolver da forma certa, ok? Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão passar a orar um pelo outro, depois vocês vão orar juntos, vocês vão se matricular no Casal de para Sempre, no curso Crown de Finanças, vocês vão vir no gabinete uma vez por mês, vão se encontrar com seus discipuladores todo mês, vocês vão servir na igreja, porque tem gente que acha que porque está com problema em casa não pode servir na igreja. Ninguém está servindo aqui pleno não, tá, irmão? Você vai servir, você vai colocar o reino em primeiro lugar. Passaram-se 6 meses, e eles marcam um outro gabinete e entram no gabinete. Sabe como é que entra no gabinete, irmão? Mãozinha dada, né, irmão? Mulher cheirosa, maquiada, beijinho para lá e para cá, a melação só no gabinete, irmão. Um falando, o outro dizendo: é isso mesmo, é verdade, isso aí é homem de Deus, isso é a mulher da minha vida, não sei o que. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não amava quem se divorciou e ama quem não se divorciou. Não, Deus ama a todos, mas eles decidiram cooperar com o milagre que Deus queria fazer na casa deles. Você tem feito isso? Você tem feito a tua parte? Isso é tão importante. Pastor, meu marido tem que se converter, como é que eu faço isso? Tem que pregar? Não, irmão, a esposa ganha o marido pelo bom procedimento. Seja a melhor mulher que você pode ser, que ele fale assim: meu irmão, estou há anos tentando mudar isso nessa mulher, ela foi para essa igreja, se batizou e alguém fez essa mudança nela, eu quero esse Deus aí, irmão. Mesma coisa a mulher com o homem, mesma coisa. Ambiente de milagre. O que é necessário para um milagre financeiro, irmão? Organização e fidelidade. Tem gente que quer mais sem ser fiel no que tem. Não é ser de fiel no muito, então eu vou te honrar, é ser de fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. São princípios, é o processo que nós precisamos viver. O que é que tem que acontecer? Deus não vai multiplicar bagunça e confusão. Então fala para o teu irmão: arruma a tua vida, irmão, em nome de Jesus. E aí Jesus fez o quê? Falou: me entrega os pães e peixes aqui. E sabe quem está dizendo para você hoje? Me entrega os pães e peixes aqui. Me entrega o teu casamento. Me entrega teu filho. Me entrega esse diagnóstico. Me entrega esse momento da tua empresa. Me entrega esse desafio no teu ministério. Entrega. Coloca na minha mão. E quando eles colocaram na mão dele, sabe o que ele fez? Ele multiplicou. Mas eles tiveram que entregar. Você precisa entregar. Nós precisamos entregar. E é interessante que tem que haver o repartir, né? Aquele menino foi com o lanchinho, achou que era para ele, né, irmão? Até que descobriram o McFish que ele tinha levado, né? Achou que era para ele, irmão. Depois descobriu que era para alimentar a multidão inteira. Se ele tivesse guardado para ele, ele ia alimentar somente a ele. Mas porque ele colocou nas mãos de Jesus, ele não alimentou só a multidão, ele está alimentando a minha e a sua vida hoje aqui nesse lugar. Milhares de anos depois. Deus só multiplica aquilo que nós estamos dispostos a repartir. Se você quer multiplicação só para você, não espere que Deus age. Mas se você quer participar do avanço do reino de Deus, abençoar pessoas, então se prepare. Depois Jesus agradeceu pelo milagre.
Ele levanta. Irmão, pensa comigo. Tu tem 5 pães e 2 peixes, 10.000 pessoas. Você levanta para o céu e diz: Senhor, obrigado pela comida. Isso é loucura, não é? Ele estava ensinando princípios. Se você vai almoçar hoje, vai almoçar algum dia. Tem uns crentes, irmão, que nem ora, já vai direto, irmão. Parece que está com um problema ali na região estomacal. Ele está ali. Mas aí, se na mesa tu está comendo e alguém fala: gente, vamos agradecer, na hora tu engasga tudo, né, irmão? Aí tu come rapidinho, para de mastigar, e aí você fecha os olhos e você agradece. Foi o que Jesus fez. Todo mundo desesperado para comer, ele falou: vamos agradecer. Sabe o que todo mundo fez? O texto não conta, mas é a mesma coisa. Todo mundo agradeceu. Ele estava dizendo: a gratidão é a adoração, e a adoração abre os céus sobre a nossa vida. Ele agradece, reparte, e aquela comida alimenta milhares de pessoas. Quero te perguntar: você pode ter pouco, mas você é grato pelo que tem? Ou você é daqueles que continua reclamando? Reclama da mulher, reclama do marido, reclama do filho, reclama do pai, reclama da mãe, reclama da economia do país, reclama de não sei quem, reclama de tudo, reclama. Deixa eu falar uma coisa: foi o que Deus te deu. E se foi o que Deus te deu, agradeça, reparta, entregue para Ele, e Ele irá multiplicar. Quando te recebe essa palavra aqui em nome de Jesus. Muitas vezes o céu espera pela cooperação da terra. Talvez o que falte na tua vida seja cooperação. Mas em quarto lugar, é que eu fiquei 2 domingos sem pregar. O milagre da multiplicação nos ensina que Deus não aprova desperdício. Olha o verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Querido, Jesus já tinha multiplicado. Se Ele quisesse, fazia surgir pão o tempo inteiro. Mas Ele mandou guardar tudo que tinha sobrado, porque Ele não aceita desperdício. Eu queria te dizer uma coisa: Deus só vai dar multiplicação sobre a nossa vida se nós tivermos usado devidamente aquilo que Ele já nos deu como recurso. Quando nós desperdiçamos os recursos que temos com coisas que não têm aprovação de Deus, o que Ele pensa é: por que eu vou dar mais se Ele desperdiça aquilo que eu já dei? Será que você tem desperdiçado dinheiro? Será que você tem desperdiçado dons, talentos, energia, tempo, saúde? Ou será que você tem usado tudo com a aprovação de Deus? Porque Deus não aceita desperdício. Multiplicação exige responsabilidade. O mesmo Deus que multiplica requer de nós responsabilidade. Responsabilidade. 3 pessoas na tua célula, responsabilidade. 2 colaboradores na empresa, responsabilidade. O que você tem é uma esposa, é um filho, é um carro, é um lugar. Responsabilidade. Não desperdice. E dessa forma, irmão, pode ter certeza que você estará preparado para receber mais. Mas em último lugar, e com certeza é o ponto mais importante, câmeras em mim. Você pode ler comigo o último ponto? Em alta voz, 1, 2, 3 e... Jesus é o maior milagre. Ele é o maior milagre, irmão. Verso 14 e 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho, novamente para o monte. Sabe o que aconteceu? Irmão, eu também ia ficar impressionado. Quem não ia ficar? E quando eles viram aquele milagre impressionante, eles quiseram coroar Jesus como um rei. E Jesus impediu que isso acontecesse, porque eles não tinham entendido. Eles achavam que Jesus havia vindo a esse mundo apenas para ser um milagreiro, apenas para suprir necessidade, apenas para multiplicar pães e peixes, apenas para salvar a família, apenas para resolver um problema financeiro.
Eles queriam chamar Jesus de profeta, de rei, por causa dos milagres apenas. Então Jesus diz: não, vocês não entenderam. Eu não sou apenas alguém que faz milagres em questões terrenas e passageiras, mas eu sou aquele que realiza o maior milagre. E o maior milagre é a salvação da nossa vida. O maior milagre não tem a ver apenas com 80, 90 anos nessa terra, mas tem a ver com a eternidade inteira no céu. Jesus é o maior milagre, Ele é o maior milagre. Tem gente que enquanto ele multiplica pão, continua firme. Quando ele para de multiplicar pão, se afasta. Você quer o pão da terra ou você quer o pão da vida? O teu compromisso é com o milagre ou com aquele que faz o milagre? Você quer as mãos de Deus ou você quer a presença dele? E sabe qual é a verdade? Quando você faz a escolha certa, que é a presença de Deus, você recebe também as mãos de Deus sobre a tua vida. É por isso, o que Deus está perguntando hoje não é apenas onde compraremos pão, é qual lugar que eu vou ter na tua vida a partir de hoje. Eu vou ser o milagreiro ou eu vou ser o Senhor da tua vida? Ele pergunta até para quem um dia já disse: o Senhor é o Senhor da minha vida, mas não está vivendo assim. Existem pessoas aqui que estão andando com uma vida desalinhada com a vontade de Deus. Mas hoje, o Senhor está dizendo: antes de eu multiplicar teus pães e peixes, eu quero que você se posicione para viver não apenas um milagre, mas tudo que eu tenho para você. Eu termino essa palavra dizendo que o mesmo Deus que estava naquele dia, naquele lugar, está presente aqui nesse lugar. E Ele está esperando a tua reação, Ele está esperando a tua expectativa, Ele está esperando a tua vibração, Ele está esperando o teu posicionamento. Ele está dizendo: ei, eu já sei onde você vai comprar pão. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pega o que você tem, coloque nas mãos dele e ele multiplicará. Eu declaro 4 meses de multiplicação. Eu declaro abundância, eu declaro crescimento, eu declaro um avançar, eu declaro um romper com aquilo que tem te travado. Eu repreendo toda a mentalidade de incredulidade e escassez, e que um espírito de fé possa tomar essa igreja e a tua vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça agora. Deus está falando: antes de você sair daqui, eu preciso que você alinhe a tua vida comigo. Existem pessoas que estão aqui hoje que não alinharam a sua vida com Deus ainda, e você tem essa oportunidade de ouro agora.